Bom, nós temos algumas obrigações hoje aqui, que é fazer comentários a respeito da situação da comunhão que foi negada à menina no domingo, no último sábado à noite, em Belo Horizonte, e também expor aqui a versão que foi divulgada pela mãe dela numa ligação comigo, né? Eu já depois vou expor isso com todo o cuidado e respeito que se deve e com a veracidade dos fatos que a mãe da menina me autorizou, né? Depois eu comento isso com calma. Por enquanto, vão deixando o seu like. Quem não é inscrito no canal, por gentileza, cheque a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações, deixem mais uma vez o seu like. Os comentários de vocês eu estou lendo aqui. Na medida do possível eu respondo perguntas e vou interagindo com vocês aqui pelo chat, tá bom? Já estamos quase com 1000 pessoas, eu acho que já podemos começar, não é mesmo? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui, nesta live, é o seguinte, um aviso inicial para vocês. Em prol dessa iniciativa que surgiu não por minha iniciativa, mas por, vamos dizer assim, os fiéis estão meio que pedindo isso e a gente está tentando ajudar, né, os leigos como eu, a comungar de joelhos e na boca. Está surgindo esse movimento, já tem alguns vídeos de padres, etc., pedindo isso, né, que os fiéis atentem para esse fato. A minha equipe e eu, nós criamos um panfleto, quero que vocês prestem atenção, um panfletinho muito pequeno, simples, tá? Em PDF, que vocês vão poder baixar ao final dessa live, tá? Com 10 motivos pelos quais você pode e deveria comungar de joelhos e na boca durante a Santa Missa, tá? Eu vou responder isso, eu vou mandar esse link, aliás, deste panfleto para vocês baixarem ao final da live, tá? A live não vai ser muito longa, então ao final da live, nos comentários desta live, a gente vai colocar um link para você baixar esse panfleto, e aí você leva numa gráfica, ou mesmo imprime na sua casa, como você quiser. Você pode fazer cópias e distribuir nas suas paróquias, distribuir para os seus amigos, nas ruas, nos seus grupos de oração, de catequese, nos seus grupos de estudo, onde você for, você pode instruir os fiéis, porque é bom que eles saibam o que a Santa Sé Apostólica diz a respeito da comunhão em pé na mão ou de joelhos na boca, tá bom? Ao final da live, então, eu vou disponibilizar nos comentários esse link para vocês baixarem e fazerem o bom uso destes fatos e normas e instituições da igreja a respeito da comunhão, tá bom? De como vocês devem proceder. Porque vocês podem deixar na mesa de entrada, nos bancos da igreja, com autorização do pároco, obviamente, né? De panfletar fora da igreja, e nós temos que aproveitar essa oportunidade de ouro que nós temos, criada por essa situação vexatória e humilhante, para difundir essa piedade com o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente no sacramento da Eucaristia, e diminuir, inclusive, com isso, o número de profanações e ofensas que foram feitas ao Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Bom, vamos a alguns fatos aqui, em primeiro lugar, que a gente pode contar para vocês e só resgatar rapidamente a história. A Maísa aqui está dizendo que já teve a comunhão negada. Eu estava fora da minha cidade, tinha feito a primeira comunhão recentemente, tinha uns 8 anos. O padre achou que eu não sabia o que eu estava fazendo. Muita gente aqui certamente já passou por isso. Eu, graças a Deus, nunca passei por essa situação de ter a comunhão negada por fazê-la de joelhos e na boca, tá bom? Valéria, você viu a publicação do Padre Zezinho? Sim, irei comentar inclusive a péssima publicação do Padre Zezinho no seu Facebook e fazer comentários a respeito disso. Ricardo Lima também diz que já passou por essa situação. Aqui, ó. A Elizabeth, padre da paróquia que eu frequento me dá comunhão na boca. Graças a Deus, que bom, né? A Maria Ângela diz, sempre comungo na boca, mas em pé. É seu direito, tá bom? Fazer isto. Depois nós vamos demonstrar aqui, mas eu quero contar para vocês de novo a história. Primeira coisa, aquele vídeo que ficou muito famoso no meu Instagram aqui, eu estava vendo, passou de, deixa eu ver aqui quantas mil visualizações, tá com quase 750 mil visualizações, tá? Ou seja, tem bastante visualização do vídeo da Helena tendo a sua comunhão negada na boca, tá?
E quem gravou esse vídeo, e quem me contou isso, né, foi a mãe dela. Quem gravou foi o pai, né? O pai gravou aquele vídeo, prevendo que poderia acontecer algum problema e também porque ele queria registrar o momento da comunhão da sua filha na missa de crisma, que aconteceu na paróquia Nossa Senhora Estrela da Manhã, ou paróquia Estrela d'Alva, né? Em Belo Horizonte. O pároco lá é o Padre Paulo, que diz que tranquilamente deixa os fiéis comungarem, né, como quiserem, segundo diz o próprio direito, né? E devido também à fama do bispo, ele ficou um pouco receoso, talvez, e resolveu gravar, né, para registrar o momento e também caso pudesse acontecer alguma coisa, né? E a recusa da comunhão, como foi o caso que aconteceu ali, o Dom Joaquim Mal, bispo de Auxiliar de Belo Horizonte, ele negou a comunhão, mas a comunhão só pode ser negada, meus caros, em 3 casos, tá? Segundo o direito canônico. Só pode ser negada a comunhão quando a pessoa que vai comungar não pode, por razão de excomunhão ou de algum pecado público, ou dela estar impedida por algum estado, né? Por exemplo, ela está recasada ou coisa do tipo, não poderia comungar. E se acontecer, tiver grandes chances de acontecer um caso de profanação, tá? De sacrilégio, né? E que não era o caso dessa menina que estava sendo crismada. Ela não estava impedida, tinha acabado de crismar, estava em estado de graça, etc. Nessa é a terceira condição. E ela, enfim, não tinha nenhum impedimento canônico para isso, né? E também não tinha risco de sacrilégio. Muito pelo contrário, digo eu aqui. Se vocês observarem perfeitamente o vídeo bem no começo, vocês vão verificar. Tem um meu copo aqui, eu vou elucidar para vocês aqui. Imaginem que esse meu copo aqui é o Sagrado Cálice, tá? Com o sangue de Cristo. E aqui é a comunhão. Vocês vão perceber que Dom Mol faz comunhão em 2 espécies, tá? Ele pega a hóstia consagrada, embebe ela no vinho e então dá aos fiéis na mão. Isso já é proibitivo, isso já é um sacrilégio, porque a Igreja Católica, nas suas instruções, ensina que a comunhão em 2 espécies, você comungar o pão e o vinho, só pode acontecer na boca, porque quando você coloca na mão, existe risco de escorrer e você profanar e cair gotas do sangue de Cristo no chão. Então, quando é comunhão em 2 espécies, sempre, sem exceção, tem que ser na boca. E somente em ocasiões especialíssimas, como no caso de uma crisma, de um casamento, né, de uma ordenação e coisas do tipo, em situações muito especiais, em grandes festas e solenidades, pode-se ocasionalmente comungar em 2 espécies, os fiéis. Mas, se ocorrer em 2 espécies, sempre, não existe exceção nesse caso, sempre tem que ser na boca. Sempre. Então, ponto pacífico. Então já não deveria ter sido feito assim. Dom Mol instruiu errado, tá? Para fazer na mão. E aí, eu tive o cuidado, como eu já disse para vocês, e consegui o contato, né? E liguei para a mãe da menina para entender o que havia acontecido. E ela ficou cerca de 20 minutos comigo, com toda a calma e tranquilidade, contando toda a história. E a menina estava junto com ela ao lado, mas obviamente não quis falar o telefone porque ela é muito tímida, segundo sua própria mãe, né? Ela é muito introvertida, né? E não se sentiria à vontade para falar, dar entrevistas, tanto que ela nem tem rede social. Isso a mãe dela pediu que eu contasse aqui. A filha dela não tem nenhuma rede social, porque algumas pessoas em algumas redes sociais, não lembro se Facebook ou Instagram, marcaram um arroba de uma pessoa achando que fosse ela. E não é, a Helena não tem rede social, não tem nada, ela não participa das redes sociais, então, porque ela não acha que é proveitoso e também ela é muito tímida, né? Então ela quer seguir a sua vida sem participar da rede social. E ela foi, obviamente, como a gente pode ver ali, humilhada e constrangida pelo bispo, que primeiro não poderia estar dando comunhão na boca, porque era em 2 espécies. Depois a menina não cumpria nenhum dos requisitos para negar a comunhão. Ela não estava excomungada, nem tem impedimento canônico e estava em estado de graça. Então não tinha motivo para negar a comunhão a ela na boca e de joelhos. E na nota que Dom Joaquim Moll publicou, ele mentiu. Digo isso com toda a clareza aqui. Ele mentiu publicamente. Um bispo mentiu numa nota oficial.
falando que ele disse, né, dando a entender que ele disse que para o outro padre, para dar a comunhão para a menina, e segundo, que a comunhão não foi negada a ela. Mentira, porque você negou a comunhão, Dom Mol. Tanto que você sentou. Tanto que você argumentou com a menina, como a mãe dela me disse, segundo o relato dela, que você disse que ela só receberia a comunhão se fosse na boca, se fosse na mão e em pé. Você disse isso para ela atrás do altar, sendo que estava dando a comunhão em 2 espécies. E você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso segundo o missal romano, você não pode fazer isso segundo a Instrução Redemptionis Sacramento de 1980, você não pode fazer isso segundo a Instrução Geral do Missal Romano da CNBB, você não pode fazer isso segundo o Diretório da Liturgia da CNBB deste ano, você não pode fazer isso segundo a tradição da igreja, você não pode fazer isso de maneira alguma, inclusive no catecismo e no direito canônico. Filipenses 2,10, escrito por São Paulo, diz: ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, no céu, na terra e nos infernos. Que dirá diante da própria missa. E nenhum bispo local tem o direito de alterar isso. Porque esta é uma definição do Santo Padre em comunhão com os bispos. E se o bispo quer estar em comunhão com a igreja, com o Santo Padre, a Sé Apostólica, ele tem de obedecer a definição. A menina comungou com o outro padre por iniciativa própria. Ninguém na igreja ali conduziu ela para comungar depois. Ela foi conduzida pela catequista que foi buscá-la no altar, que depois a levou para a sua família, porque a causa do tamanho constrangimento, não sabiam o que fazer com a menina. E então levaram-na para a sua família. O seu pai e a sua mãe colocaram todos os filhos na sua frente, as 2 irmãs da Helena, a Helena, o pai e a mãe, e foram comungar com o pároco. E a família já tem esta prática de piedade, sempre de comungar de joelhos e na boca. E assim foi. E diz que o pároco deu a comunhão tremendo. Claro, com medo de alguma retaliação do bispo. E ainda na sua carta, Dom Joaquim Moll mente porque ele diz que tá dando a comunhão na boca, na mão e em pé por causa do Covid, por causa da pandemia. Mas como assim, por causa da pandemia, se já acabou, não tem restrição nenhuma, o senhor não está, você não estava de máscara, Dom Joaquim Moll, você não estava de distanciamento social, estava falando do lado da menina, a igreja estava cheia, como como você diz mesmo na sua nota, você tocou na menina, no ombro dela para tentar argumentar, e estava dando a comunhão em 2 espécies, não há nenhum cuidado pandêmico. Então, esta sua desculpa é falha e mentirosa. Porque no começo da missa você só disse o seguinte: é para todo mundo comungar em pé e na mão. Mas não disse que era por causa da pandemia. Isso foi uma justificativa a posteriori, que acontece depois, ex post facto, depois do fato consumado, para tentar dar aparência de piedade e cuidado pessoal. Eu acredito, posso supor, pelo que eu já conheço da sua perspectiva ideológica e teológica, que sobe em caminhão da CUT e não sei o quê, Dom Mol, não é? Que você não acredita nessa prática de piedade. Que, aliás, diga-se de passagem, quando nós analisamos as versões do missal romano autorizadas por Paulo VI de 1969 e 1970, não era previsto nas primeiras versões a comunhão na mão. Entendam. Não era previsto no novo missal autorização para comungar na mão. Não era previsto. Essa exceção só entrou no missal por causa do pedido da igreja da Holanda, por causa do pedido da igreja da Bélgica e de outros países lá do norte da Europa, que estavam já previamente desobedecendo às normas litúrgicas, e Paulo VI, para não causar um problema maior, deu uma exceção, uma concessão a essas igrejas, e disse que as conferências episcopais poderiam pedir, e aí o Vaticano iria analisar se concederia ou não a licença para comungar na mão. Mas isto é uma exceção.
Tanto que você vê nos documentos da igreja que diz assim, comunguem na boca ou quando concedido na mão, como estabelece a Conferência Episcopal do Brasil, não interessa, de qualquer outro país, com autorização e prévio consentimento da Sé Apostólica. É isto que diz nos documentos. Então, a exceção é comungar na mão. A regra e a norma é comungar na boca, viu, Padre Zezinho? E não adianta falar os leigos que estão pontificando. A comunhão na mão não é ilícita, não vai causar um problema de sacrilégio nem nada. Mas a igreja ensina que a prática comum e piedosa é comungar de joelhos e na boca. Por reverência, respeito, humildade. Ou seja, não é algo difícil, a não ser que você tenha um super problema de saúde, esteja muito velho ou tenha problemas de locomoção, algum tipo de deficiência, etc. Então, o importante agora é nós aproveitarmos isto para difundir a comunhão de joelhos e na boca, como regra. Porque essa ideia de impedir comunhão na boca é coisa de teologia da libertação, é coisa de padre que não está querendo obedecer a hierarquia da igreja e as definições dos papas e da conferência episcopal. Dom Joaquim Mau é da teologia da libertação, já participou, como já disse, de manifestações da CUT contra o golpe da Dilma de 2016. Fez grito dos excluídos, está registrado isso no meu filme, está na internet agora, uma página lá, acho que é Educar para o Céu, publicou agora também. Então isso é um absurdo. É simplesmente lamentável que um bispo se ache acima da igreja e dos seus direitos e deveres e diga o que pode e o que não pode, sendo que está definido. Né? Eu quero ler aqui com vocês a nota do Padre Zezinho. A pífia e vergonhosa nota do Padre Zezinho. Tá? Só um minutinho aqui. Padre Zezinho CSJ, tá? Aqui, ó. Publicou tem 3 horas atrás. Tá um pouco atrasado, Padre Zezinho. Né? Um pouco atrasado. Vamos lá. Se puder ampliar bem aí, Doug, pra gente ler. Mais. Vamos tentar deixar a tela cheia. Mais um pouquinho. Aí. Beleza. Então, o Padre Zezinho, né? Tudo assim, é Joãozinho, Zezinho, o Guinho, né? São os sobrinhos do Pato Donald, né? Vamos lá. Padre Zezinho, que aliás tem muita música bonita, tá? Mas quando começa a dar essas opiniões teológicas aí, é muito. Vamos lá. Aos leigos e padres seminaristas que se rebelam contra os bispos e preferem seguir os hiperleigos anti-CNBB. Eu não sei quem que ele está falando, vamos tentar identificar aqui. Na primeira Eucaristia, Jesus pôs o pão na boca ou nas mãos dos discípulos. Na primeira Eucaristia foi dada a comunhão nas mãos, não é na mão, não é nas mãos, ou na boca. Aqui que está. Vamos ler. Os discípulos estavam sentados e reclinados, ou por acaso os discípulos se ajoelharam para receber a primeira Eucaristia. Padre Zezinho, o senhor que é entendido... Ai, minha Bíblia está longe daqui. Espera aí, só um minutinho, eu vou pegar minha Bíblia aqui. Só um instante. Vamos lá, Padre Zezinho. O senhor que... Voltei aqui. O senhor que é grande estudioso da Bíblia, o senhor poderia ler os evangelhos, como, por exemplo, lá em São Mateus. Pode ser Mateus, Marcos, Lucas, não interessa. O senhor pega um relato da ceia, que está, por exemplo, deixa eu ver aqui, descrição do juízo final. Caifás, Jesus, Pedro vem, né, prediz a sua morte, reunião do Sinédrio, incerteza, Vamos para o Evangelho de Lucas, que eu acho que é o relato mais interessante aqui do final. Confiança em Jesus, grão de mostarda, escândalo. Só um minutinho, gente. Aqui. Preparação da última ceia, instituição da Eucaristia. Vamos só botar eu aqui um minutinho aqui. Aí. Tô com a Bíblia aqui da tradução do Padre Manuel de Matos Soares. Diz assim: e chegada foi a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os 12 apóstolos e disseram: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer, porque vos digo que
não mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E depois de tomar o cálice, deu graças e disse: Tomai, distribuí entre vós, porque vos declaro que não tornarei a beber do fruto da vide até que chegue o reino dos céus. E depois de tomar o pão, deu graças e partiu, e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Tomou da mesma sorte o cálice, depois de cear, e dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento, em meu sangue, que será derramado por vós. E aqui nos evangelhos, e no texto que São Paulo recupera a tradição, lá em 1 Coríntios 11, não é dito como Jesus distribuiu a Eucaristia. Se foi na mão ou se foi na boca, de joelhos em pé. Provavelmente eles estavam sentados de índio, né, ajoelhados na mesa, ou então de perna cruzada, porque a mesa era baixa, né? Então eles certamente não estavam em pé. E até que na igreja primitiva, alguns argumentam, e muito fortemente, que a comunhão era dada na mão. Só que depois foi se desenvolvendo a compreensão cada vez mais profunda da dignidade do sacramento, e como a igreja foi se tornando muito grande, e o risco de profanação foi aumentando, a igreja entendeu que a melhor maneira seria comungar na boca e de joelhos. Tanto é que o missal romano, a Redemptione Sacramento, e todos os documentos da igreja dizem que comungar, em primeiro lugar, sempre de joelhos e na boca. Mas quem definiu isso, Padre Zezinho, foi a igreja. O corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo com o vigário de Cristo na terra, que é o Papa. E aí vem o senhor... E aí vem o senhor dizendo que não, que nós temos que obedecer o que está apenas na Bíblia. Mas a Bíblia não diz o que é para fazer nesse sentido. Então a igreja foi lá e definiu. Mas quem sabe é o senhor, né? A CNBB, os papas, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, até o Papa Francisco disse isso. O Padre Joãozinho, vá no site do Vaticano, dia 21 de março de 2018, audiência geral do Papa Francisco, eu sei isso de memória, e leia lá o que o Papa Francisco faz. Ele cita os documentos da igreja e diz que é para cada um comungar em pé ou de joelho, na boca ou na mão. Mas ele diz que na mão é preferencial. O Papa Francisco. Mas quem sabe é o Padre Zezinho. Foi sempre assim desde os anos 30 ou o rito da Eucaristia foi mudando gradualmente? Não mudou o rito. O rito é o mesmo. Você estudou isso ou você quer algum hiperleigo influente que acha que sabe mais do que os bispos da CNBB? Mas, meu Deus, Padre Zezinho, eu estou concordando com a CNBB. Cadê? Ô, meu saco, cadê o livro aqui? Ih, perdi. Aqui, com o missal romano. Ah, tá lá embaixo. Mas estou concordando, Padre Zezinho, com a instrução geral do missal romano da CNBB, que diz que, e o diretório da liturgia da CNBB, o diretório de liturgia da CNBB, o diretório de liturgia, vou repetir mais uma vez, da CNBB, no seu item 3, na sua parte 3, ah, meu Deus, agora justo agora que o celular resolve travar, né? Para eu pegar o documento aqui. Ah, que beleza. Mas eu só sei que diz assim: jamais se negará a comunhão apenas porque a pessoa quer comungar em pé ou de joelho. Tá? Tá dito lá. E diz que o fiel tem liberdade de comungar na boca ou na mão. De joelhos ou em pé. Como o grande São Tomás de Aquino opinou acerca da catena áurea no volume 4, não me importa a opinião de São Tomás de Aquino, o que importa é a definição da igreja. São Tomás de Aquino concordaria comigo porque deve ser submisso à Santa Sé. Padre Zezinho. E o que diz o catecismo sobre o rito da Eucaristia? O catecismo diz o mesmo que eu estou dizendo. No número 1378, Padre Zezinho. Eu acho que é 1378. Tá? Vamos ver aqui, 1378. Aqui, ó. Eu acho que é 1378. Diz aqui, ó. O culto da Eucaristia. Na liturgia da missa, nós expressamos a nossa fé, catecismo da Igreja Católica, Padre Zezinho. Expressamos a nossa fé na presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho e de outras maneiras, ajoelhando ou inclinando-nos profundamente em sinal de adoração ao Senhor. Meu Deus do céu, Padre Zezinho. É duro, viu? Tem que usar véu, tem que se ajoelhar. Usar véu, meu filho, olha, não é discussão. Não mude de assunto. Tem que se ajoelhar? Tem que se ajoelhar no momento da consagração e em outros momentos, como diz o próprio instrução do missal romano.
Tem que ser na mão? Tem que ser na boca? O preferencial, a regra é na boca. Na mão é uma exceção. Pode ser sobre as duas espécies? Não, não pode. É excepcionalíssimo nas duas espécies. Eu sei do que eu estou falando. O bispo tem ou não direito de regulamentar esse rito na sua diocese? Não tem. Não tem. O Dom Joaquim Mão não pode fazer isso. E muito menos no começo da missa. Ah, vocês comungam em pé. Que isso? Aí a família da Ana, da Helena, etc., que foi negada a comunhão, que sempre está acostumada a comungar naquela paróquia de joelho e na boca, chega o bispo lá e muda, ele não pode mudar. Ele não tem esse poder. Ele não tem esse poder. Ah, aqui, ó, abriu. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, este livrinho aqui, Diretório da Liturgia e Organização da Igreja no Brasil, 2023, CNBB, tá aqui o negocinho dela aqui, o timbre. Jamais se obrigará algum fiel a adotar a prática de comunhão na mão. Jamais! Ô, meu santo Deus, fala labachúria, canta labassaia, porra! Ai, jamais! Sabe que é o valor da palavra jamais, Padre Zezinho? Depois continua. Deixar-se-á, olha que bela ênclise, hein? Deixar-se-á a liberdade de receber a comunhão na mão ou na boca, em pé ou de joelhos. Eu não preciso falar mais nada. Não preciso falar mais nada. Mas vamos continuar a nota do padre Zezinho. Você que prefere seguir os leigos que pontificam na internet? Mesóclise, eu falei ênclise, né? Mesóclise nesse caso. Você acha que eles sabem mais do que milhares de padres e bispos que aceitaram as normas de 1965? E não são normas de 65, são normas de 69, 70 e posteriores. 1980, 2023. Não são normas de 1965, são 1969 para frente, quando foi promulgada a primeira versão do missal. Ô, Padre Zezinho. Há um grupo de padres e leigos sempre batendo de frente contra a CNBB e os bispos da diocese. Ninguém está batendo de frente com a CNBB, eu estou concordando e usando a CNBB para desmentir o senhor. E Dom Mol. E com os bispos da diocese. Bom, se o bispo da diocese desobedecer à igreja, os fiéis têm direito de recorrer, expor e reclamar. Porque está dito, jamais vai se negar a comunhão porque alguém quer comungar de joelho. Jamais. Será mesmo que fazem isso por piedade ou por amor à nossa igreja? É por piedade, por obediência à igreja e por amor a Cristo. Ou será por razões políticas? Já que acham que a CNBB é de esquerda, enquanto esses padres ou leigos, em geral, são conservadores de direita. Meu filho, Padre Zezinho, ninguém aqui tem obsessão por política como vocês, que são de esquerda. Porque vocês de esquerda ficam o dia inteiro pensando em política. Meu filho, eu penso política um pedacinho assim do meu dia. Se eu pudesse pensar em Jesus o dia inteiro, melhor para mim. Mas eu estou fazendo isso por amor a Cristo, a minha piedade pessoal. Eu vejo, pela fé, o Cristo ali na Eucaristia. Como é que eu não vou me ajoelhar, meu Deus do céu? Eu não me sinto digno de botar na minha mão. Não me sinto digno. Tanto é que São João Paulo II, no Domine Cecene, no documento de 1980, parágrafo 11 diz: receber a Eucaristia de joelhos expressa adoração e respeito pelo Senhor. Será que não é óbvio isso? E diz: é uma obrigação muito grave que todos observem esta lei. Puxa vida. Mas quem sabe é o Padre Zezinho. Ainda não são católicos protestantes. Mas a rebeldia deles está ficando coisa parecida? É ou não é rebeldia? Que rebeldia, meu querido? Rebeldia é minha que quer obedecer a Santa Sé e a licença que a CNBB tem, ou é rebeldia do bispo que desobedece os documentos definidos pela igreja e pelos papas ao longo dos séculos? De quem que é a rebeldia? Isto que o senhor está proclamando aqui é clericalismo. Obedecer o padre porque ele é o padre, não importa o que ele diga, é negativo.
Negativo. O bispo, o padre, não pode negar a Eucaristia para alguém que quer comungar de joelhos. Não é que ele tem a opção de verificar e regulamentar na sua ele não pode. Então quem está desobedecendo aqui é o bispo Dom Mol, ou o outro bispo ou padre que fizer isso. Pode ver os vídeos. O Papa Francisco sempre, quando podia levantar-se, porque agora está de cadeira de roda, sempre deu comunhão na boca e de joelhos para as pessoas, inclusive para diáconos e padres, durante a missa, quando ele presidia. Não aceitam mais a autoridade dos bispos. Bom, é o mesmo ponto de novo. Estão se tornando cada dia católicos contestantes. Ai, minha paciência. Não perde a ocasião de contestar contra os bispos e contra o Papa. Quem está contestando o Papa aqui? E muitos deles usam véu. Qual o teu problema com o véu? Deixa as pessoas usarem véu, cara. Não há nada que diga que não pode, pelo contrário, durante a tradição recomenda-se. Que implicância. Deixa o leigo viver a vida dele, a piedade dele em paz. Pelo amor de Deus. Aí tem que impor a visão do Padre Zezinho nas pessoas. A comunhão de joelhos, comunhão na boca, não por piedade, mas porque rejeita as mudanças dos últimos 60 anos. Não teve mudança, meu filho. Teve afirmação da tradição nesse ponto. O senhor não leu os documentos do Agnello Bonini? Ele mesmo diz, não havia previsão de comunhão na mão, no missal de Paulo VI. Foram os países nórdicos que pediram, Paulo VI concedeu depois de muita insistência. O senhor não leu o livro dele? Não leu, né? Ele que conduziu no Vaticano o processo da mudança litúrgica. Isto porque alguns padres e alguns leigos com milhares de seguidores. Verdade, temos milhares, graças a Deus. Acontece que a catequese da igreja passa pelo Papa, pelos bispos e quase 100 documentos emitidos desde o concílio. Sim, os quais o senhor não leu. Como não aceitam o concílio? Não. Ninguém está falando que não aceita o concílio aqui. Sempre acham um jeito de protestar e contestar qualquer mudança. Não aceita a autoridade do bispo da diocese. Puta, de novo isso. Eles preferem... Então assim, se o bispo da diocese chegar lá e falar assim, agora todo mundo comunga, virado para trás, fazendo ponte, dando pirueta e sem roupa. Vamos extrapolar. Se o bispo fala isso, eu tenho que cumprir? A igreja é de Cristo, Dom Zezinho. Padre Zezinho. A igreja não é do Dom Mol, não. A igreja não é do Papa Francisco, meu filho. A igreja não é de ninguém, a igreja é de Cristo. Não é para sair mudando, não. Exato. Aqui, ó, pronto. Alguém falou aqui, o Tiago Fará. Mas ainda, se nós ou algum anjo pregue outro evangelho diferente daquele que pregamos, seja anátema. Exato. E preferem seguir orientações dos hiperleigos que regem tudo através da internet. Bom, mas nós estamos seguindo a igreja. As pessoas, obviamente, vão querer preferir seguir a mim do que o senhor. Claro. Não passam de 5% dos fiéis. Eu duvido muito, tá? Eu duvido muito. Nós somos muito mais do que 5%. Mas muito mais mesmo, tá? O senhor fique bem tranquilo. O povo católico segue os bispos e o pároco que, em geral, estão unidos ao bispo. Se um bispo diz na sua diocese a Eucaristia será administrada como ele ou seu conselho cabido decidiram, qualquer rebelião dos leigos está nas normas de desobediência formal da igreja, deixando de ser católico com sua rebeldia. Mentira! É o bispo que está fora da comunhão, se ele impede a comunhão na boca de joelhos. Oh, meu Deus! O bispo não é Deus da diocese, ele é bispo. Na diocese vizinha, se permitem outras práticas, peguem um carro, um ônibus, porque a distância em geral é pequena. Mudem de território, procurem outros templos a 40 quilômetros para usar véu, se ajoelharem e receber a comunhão na boca. Se na diocese vizinha, o bispo aceita isso. Então se a gente quer uma prática piedosa, vai em outro lugar. Agora, missa de candomblé, missa com pipoca, missa gay, missa com sacrilégio, missa com baderna, com desobediência litúrgica, missa com zona, eu não vejo essa sua veemência toda, Padre Zezinho. Desses abusos todos que acontecem por aí. Missa campeira, consagrando picanha no altar, em vários lugares do Nordeste consagra tapioca com cachaça em vez de vinho e o pão ázimo. Missa em que faz inventividade litúrgica desobedecendo o missal, coloca leigo para fazer homilia. Outro dia eu vi uma em Campo, acho que foi Campo Limpo, já não vou ler. Acho que Ipatinga, Minas Gerais. Uma vereadora do PT
entrando com uma vestimenta diferente na procissão inicial, acho que carregando o evangelho, dançando, soltando fumaça, num negócio meio indígena na missa. Isso pode, tá tudo bem, né? Drone carregando a Eucaristia, carregando o, como é que se diz, o ostensório com o Santíssimo. Eu não vejo essa violência toda, né, essa fala toda do senhor contra isso. Eu não vejo. O certo é, bispo diocesano tem mais autoridade que seus padres leigos de internet. De fato, mas não para mudar o que a igreja definiu. Estamos conversados. Está no direito canônico, no catecismo e no Concílio Vaticano II. Está, e o senhor está errado. Porque eu acabei de provar aqui com os documentos. Os rebeldes decidiram se seguir alguns hiperleigos que regem tudo pela internet. Ou se aceita a autoridade do bispo e da sua diocese. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Próximo. Teve Santíssimo entrando com moto. Aí, ó, o Papa Francisco, que beleza. Eu acho excelente que o senhor tenha mostrado isso, sabe por quê? Olha aqui, ó. Vamos tirar isso aqui. Epa, calma aí. Olha aqui. Deixa eu virar para vocês e mostrar isso aqui. Ó, o Papa Francisco dando comunhão na mão, na boca para um diácono. Tá bom? E para outro. E para outro. Estamos encerrados? Chega, gente. Então nós precisamos, não é sair fazendo escândalo, bagunça, nem nada. É apenas a garantia de um direito canônico litúrgico de todo fiel. Ele escolhe se ele quer comungar em pé ou de joelhos, na boca ou na mão. Pronto, acabou. Deixa as pessoas viverem as suas vidas em paz. A sua piedade. Pronto. Não, nós vamos aqui mudar tudo. Obedeça o bispo. Mesmo que seja contrário a tudo que está escrito. Que isso? Que isso? Olha, então, está bem clara a situação? Entenderam? Tem alguma pergunta? Porque esse caso se tornou tão escandaloso que até na mídia, nos Estados Unidos, em vários lugares, o pessoal já está compartilhando este vídeo. Eu estou acompanhando isso no Twitter. Dá uma repercussão imensa. Né? Uma repercussão imensa. Né? Solange, parabéns, Bernardo. Estamos contigo porque o que diz é verdade. Sim, porque eu só estou reproduzindo o que a igreja já disse. Não adianta ficar chorando na internet, como tantos aí estão chorando. A verdade é a verdade e ponto final. Não é? E ponto final. Eles estão com medo porque o povo está acordando com tantos abusos com as liturgias e na Santa Eucaristia. Sim, o povo está sabendo o seu direito. É sua opção e de mais ninguém decidir se vai ser de joelho, em pé, na boca ou na mão. Pronto. Tá? Aí é o seguinte. Eu vou disponibilizar para você agora, nos comentários, o início de uma campanha que eu quero ajudar vocês a fazer. Tá? Presta atenção aqui. Olha para mim. Tem 4.100 pessoas aqui. Presta atenção. Vai ser colocado aqui nos comentários, depende de onde você está assistindo, do lado ou embaixo, comentário. Acho que já pode colocar, inclusive, o link. Com este documento aqui. Deixa eu colocar assim. 10 motivos pelos quais você pode e deveria comungar de joelhos na boca. Este documento aqui foi elaborado por mim e pela minha equipe para que você imprima e panflete, coloque na igreja, mande para as pessoas por e-mail, salve no seu celular, mas o ideal é imprimir e entregar para as pessoas na paróquia, entregar para o seu pároco, entregar para os ministros da Eucaristia, entregar para as pastorais de acolhida, entregar para o pessoal da música, entregar para o bispo, entregar para o papa, para todo mundo isso aí. Tá? De graça para vocês. O link está ali já nos comentários. Baixa aqui o seu panfleto, tá? O comentário é esse aqui. Vocês baixem isso aí e vamos ler juntos aqui, item por item, tá? Vamos lá. Item 1. Primeiro motivo porque você pode e deveria... Eu não coloquei deve comungar de joelhos na boca porque é sua opção. Pode quer dizer que você tem o poder. Deveria porque é uma... vamos dizer assim, é uma forte sugestão de piedade que você comungue de joelhos e na boca, mas não é o seu dever. Tá? Diz assim, primeiro, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e no inferno. Filipenses 2,10. Depois, Catecismo da Igreja Católica. Na liturgia da missa, exprimimos nossa fé na presença real de Cristo, sob as espécies do pão e do vinho, entre outras coisas, dobrando os joelhos.
seja na consagração ou na comunhão. Catecismo. Depois, número 3, Instrução Redemptione Sacramentum, 2004, 1990, desculpa, número 90, tá? Da Redemptione Sacramentum. Diz assim: os fiéis comunguem de joelho ou em pé, de acordo com o que estabelece a Conferência dos Bispos com a confirmação da Sé Apostólica. 4. Assim, pois, não é lícito, ou seja, não é autorizado, negar a comunhão a um fiel, por exemplo, só pelo fato dele querer receber a Eucaristia ajoelhado ou em pé. Redemptione Sacramentum tem toda a referência ali. 5. Todo fiel tem sempre o direito de escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na boca ou se o que vai comungar quer receber na mão o sacramento. 6. Instrução Geral do Missal Romano, 160 da CNBB. Os fiéis comungam ajoelhados ou em pé, conforme estabelecido pela Conferência dos Bispos. 161. Quem vai comungar responde amém, recebe o sacramento na boca, olha o que diz o documento da CNBB, ou onde for concedido na mão a sua livre escolha. Tá vendo como é uma exceção? O link, o Aslan tá perguntando o link, tá nos comentários, é só olhar o comentário com o meu nome, tá? Aqui, ó, é esse comentário aqui. Procurem aqui nos comentários. Tá? Depois, número 8, receber a Eucaristia de joelhos expressa adoração e respeito pelo Senhor é uma obrigação muito grave que todos observem essa lei. Dominici Etienne, 1980, número 11. Diretório da Liturgia da CNBB, 9. Jamais se obrigará fiel algum a adotar a prática da comunhão na mão. Deixar-se-á a liberdade de receber a comunhão na mão ou na boca em pé ou de joelhos. Tem um erro ali no documento. Puxa vida. Deixar-se-á a liberdade, tá? Mas tudo bem, não compromete. Na mão, na boca, em pé ou de joelhos. Depois tem a citação ali e o último documento do Papa Francisco citando todos esses documentos. Então são 10 itens pelos quais você pode e deveria comungar sempre de joelhos e na boca. E ninguém tem o direito de te impedir. Quem aí já baixou o documento, por gentileza, deixe nos comentários. Quero saber quem já baixou o documento. Por favor, enviem isso por WhatsApp para as pessoas. Printem, enviem, imprimam. Porque a verdade nos liberta. A verdade nos liberta. Tá? Então espalhem esse documento, por gentileza, para o máximo de pessoas que vocês puderem, para que elas conheçam este seu direito como católico de comungar de joelhos, em pé, na boca ou nas mãos, ou na mão, tá bom? Então, por favor, baixem isso aqui, imprimam, repliquem, façam conhecido. Este não é um conhecimento meu, é um conhecimento da igreja, é um direito, uma norma, uma instrução para vocês, para todos nós, para que nunca mais nós sejamos oprimidos, humilhados, como aconteceu com essa menina em BH, e que este ato vexatório que foi realizado a ela por Dom Mol, que é um constrangimento público, nunca mais se repita e sirva de oportunidade para que nós façamos conhecido este nosso direito de escolher comungar como queremos. Isso é muito importante. Então não importa o que o seu padre ou o seu bispo diga. O que vale é o que está definido. Desde o Missal Romano, passando pela Redemptione Sacramentum, pelo documento Dominici Etienne de 1980, passando pela Instrução Geral, pelo Missal da CNBB e depois pelos papas de sempre, né? Inclusive o próprio Bento XVI dizia que nós temos que atentar para o caráter excepcional da comunhão na mão. Comungar na mão é exceção e não a regra. A regra é comungar na boca e de joelhos. Para quem pode ajoelhar, né? Então, está dito, está respondido, está divulgado o documento. Peço que, por gentileza, fico muito agradecido de todos que participaram da live. Mandem este documento, pelo amor de Deus, para todo mundo. Coloquem no story de vocês no Instagram, coloquem na timeline, divulguem, façam esta verdade chegar ao maior número de pessoas possível. Porque não adianta bispo, padre, diácono, ministro da Eucaristia reclamar, você tem esse direito. Tá? Então, por favor, mais uma vez, baixem. Obrigado a todos. Me perdoem aqui, às vezes, por uma exaltação pública do meu humor, mas é inevitável me irritar com esse negócio. Não, é inevitável não me irritar nesse, porque não tem como dizer que nós estamos desobedecendo. Que isso? Que pouca vergonha.
né? Cristo está ali e eu vou pegar como se fosse uma bolacha cracker. Pique, 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 pique. Que isso? Enquanto nós não restaurarmos a piedade litúrgica e o amor à Sagrada Eucaristia, nada vai mudar na igreja. Entendam isso. Nada vai mudar. Tá? O coração da igreja e da humanidade é a liturgia. Eu já expliquei isso numa outra ocasião, quem sabe um dia explique de novo. Tá bom? Então, obrigado a todos. Baixem o documento que está nos comentários, enviem para o maior número de pessoas, que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora das Neves, Salus Populi Romani, rogue por nós, e que São Rafael, a cura de Deus, venha em auxílio da Santa Igreja, o grande arcanjo, para libertá-la do mal, curá-la da sua doença, de fé, de liturgia, e exponha os problemas para que eles sejam curados, porque ferida encoberta não é curada. Que venha à luz, como veio nesse caso, e que o maior número de pessoas tenha acesso à verdade e cresçam na fé, na piedade e no amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, também na Eucaristia e também a sua Santa Madre Igreja, que nos dá essa oportunidade de comungar como quisermos. Muito obrigado a todos e que vocês tenham uma boa semana e uma boa comunhão, segundo a liberdade que vocês têm para escolher. Beijão, pessoal. Fiquem com